Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 11, diz o seguinte, Jesus falando. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, o que mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caído em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Eu não quero falar muito, porque a encenação em si, ela já pregou e ela já falou muito. Mas eu quero, dentro deste texto do Evangelho de Lucas, eu quero entender algumas verdades sobre recomeçar. Quantos de nós não pensamos em recomeçar? Quantos de nós não temos sonhos que por um momento começamos, deixamos de lado e guardamos eles? Quantos de nós, em situações familiares, não enxergamos situações que você fala: se eu pudesse voltar no tempo, seria diferente? Quem nunca fez uma declaração dessa? Quem nunca olhou para uma situação e pensou: como isso poderia ser diferente? Mas essa passagem de Lucas, ela nos mostra muitas verdades. E lendo aqui a parábola do filho pródigo, eu entendi que, em primeiro lugar, eu preciso, para mim entender sobre recomeçar, em primeiro lugar, eu preciso enxergar que eu preciso de mudança. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. As situações que me cercam precisam de mudança. Tudo aquilo que me rodeia precisa de mudança. Os meus relacionamentos precisam de mudança. Aquele jovem, quando se viu na situação de caos, situação crítica, na situação difícil, sabe o que ele fez? Ele viu que precisava de mudança. Ele viu que precisava de mudança.
Um convite que eu te faço nessa noite é você olhar para você, olhar para a sua individualidade, olhar para você, para o seu coração, olhar para si. E, em primeiro lugar, enxergar que você precisa de mudança. Segunda coisa que esse texto me ensina, que foi aquele jovem teve coragem de fazer o caminho de volta. Segundo lugar, eu entendo que é necessário coragem de se fazer o caminho de volta. Muitas vezes, para recomeçar, você precisa fazer o caminho de volta. É necessário um perdão, é necessário um abraço, é necessário abrir mão da razão, é necessário olhar para as situações e não considerar elas mais superior a qualquer coisa. Mas é necessário fazer caminho de volta, é necessário voltar, dar 2 passos para trás, para que vocês, junto com a sua família e com o que seja, vocês possam avançar. Esse texto me mostra que aquele jovem teve coragem de fazer o caminho de volta. Terceira coisa que esse texto me ensina. Esse texto me ensina que o dia de recomeçar não é dia 1º de janeiro de 2020. O dia de recomeçar não é somente no 2º semestre do ano que vem. O dia de recomeçar, é amanhã, segunda-feira. Não, o dia de recomeçar é hoje, é agora. O caminho de volta é hoje, é agora. Não se deixa para depois. Aquele jovem, quando caiu em si, a palavra diz, ele entendeu que aquele momento era o momento de recomeço na vida dele. Outra coisa que esse texto me ensina, ele me ensina que recomeçar é possível. Você pode estar olhando a sua história hoje, o seu quadro de vida, as situações que te rodeiam, você pode estar olhando tudo que está ao teu redor, e você está falando, será? É porque você está aí em cima falando e você não sabe o que eu vivo. Mas a Bíblia Sagrada me mostra, através das palavras de Jesus Cristo, que recomeçar é possível. É possível. Novas histórias são possíveis. A sua nova história é possível. O seu casamento se reerguer da lama, do lodo, para algo maravilhoso, é possível. Novas histórias são possíveis. Diga para quem está do seu lado, uma nova história na sua vida é possível. É possível. Não liga para barulho não. O barulho é brinde. É para você acordar e não dormir. Eu aprendi. Sabe, irmãos? Sabe o que eu aprendi com esses barulhos? Eu aprendi uma coisa, Adilson. Antigamente fala assim, né? Tá amarrado, o diabo tá furioso. Não, irmãos. É Deus, pra você não dormir. E cada barulho desse, você dá um susto. Você fala, aleluia, glória a Deus. Eu estou aqui, Jesus. A culpa é do Guino. Primeiro foi a Paula, agora foi o Guino. Deus abençoe vocês, viu? É que vocês querem ver o bem dos irmãos, né? Sabe uma coisa que esse texto me ensina? Ele me ensina que eu e você, nós não somos reféns da nossa história de fracasso. Quem é que já fracassou, levante a mão comigo. Bem alto. Mais alto você puder. Sobe em cima de alguma coisa e fala, sobe assim, Já fracassou? Pensou em desistir? Foi só eu? Foi só eu, a Fabiana? Não. Não somos reféns de histórias de fracasso. Você não é prisioneiro do seu passado, meu irmão. Você não é prisioneiro do seu passado. Se fracassou, levante a sua cabeça, reerga-se e vá à frente e recomece, porque Deus tem algo novo para a sua vida, porque Ele é fiel, Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele está aqui e Ele está falando com você hoje. Deus está falando com você hoje.
Esqueça suas frustrações. Ah, mas é tão difícil esquecer. Aqui, esqueça suas frustrações. Olhe para o recomeço. Olhe para a porta que Deus está colocando à sua frente hoje. Recomeçar é possível. Você não é refém da sua história de fracasso. Outra coisa que esse texto me ensina. Eu enxergo aquele jovem desejando, irmãos, isso é o fundo do poço, desejando comer a comida do porco. Quem aqui já teve desejo de comer comida de porco? As grávidas, né? Geralmente grávida tem uns desejos estranhos, né? Alguém já teve desejo de comer comida de porco? Você passou assim no chiqueiro, viu o porco comendo e fala, tá bom isso aí. Mistura diferente. Agora, quem já teve desejo de comer um docinho? Quem quer comer um docinho agora? Já viu quando você está com vontade de comer um doce? Sempre acontece isso. Você passa do lado de alguém que está comendo aquilo que você quer comer. Você fala, a pessoa te oferece, você quer? Não. Aquele jovem estava desejando que o porco estava comendo. Caos. Sabe o que isso me ensina? Que comida de porco é bom? Não. Me ensina que eu devo parar um pouquinho para comer um docinho? Não. Isso me ensina que é possível recomeçar, é possível viver algo novo em meio ao caos. A palavra de Deus diz que a terra era sem forma e vazia, não existia nada, e Deus começou algo novo em meio ao caos. Você pode estar vivendo o caos hoje, você pode estar sofrendo hoje, você pode estar passando pela pior situação da sua vida, mas eu quero te falar algo, é possível recomeçar e viver algo novo em meio ao caos. No lugar que você mais sofreu, Deus te dará maior alegria que você nem imagina. Para cada dia de vergonha, Deus tem o que para você? A glória da segunda casa será maior do que? Porque Deus é um Deus de recomeço. Ele nos potencializa, Ele nos empurra a recomeçar, irmãos. Outra coisa que esse texto me ensina, que a gente fala muito. Comecei e deu errado, vou parar. Começou, deu errado, levante a sua cabeça e recomece. Tem expectativas. Isso que você está pensando em recomeçar hoje, tem expectativa. Tem expectativa sobre isso. Tem expectativa, presta atenção, meu irmão. Suas expectativas têm de virar recomeços. E eu, falando de Natal, fico imaginando Jesus. Antes de Jesus ser o Salvador, presta atenção nisso. Antes de Jesus ser o Salvador, Ele era a expectativa de uma mulher. Antes dele morrer na cruz, o Deus que se esvaziou da sua glória, tomou forma humana, antes dele realizar os milagres que ele realizou, antes dele fazer tudo o que ele tinha para fazer, antes dele ressuscitar mortos, antes dele impactar uma geração, antes dele fazer o que fez para que eu e você estivéssemos aqui hoje, sabe o que ele foi? A expectativa de uma mulher. Ele foi a expectativa de uma mulher. Qual a sua expectativa hoje? Qual a sua expectativa hoje? O que está no seu coração? O que está gritando dentro de você, pegando fogo, explodindo? Qual a sua expectativa hoje? As suas expectativas, elas viram recomeços. Esse texto me ensina, para encerrar, que o recomeço é a expressão da graça de Deus. O recomeço é a expressão da graça de Deus. O recomeço é a expressão da graça de Deus sobre a sua vida. Presta atenção. Você pode reescrever a sua história hoje, porque Deus ele vai te abençoar e vai derramar a graça dele sobre a sua vida.
Você pode reescrever a sua família hoje. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus vai derramar a graça dele sobre a sua vida. Você pode reescrever as suas amizades, seus relacionamentos. Você pode reescrever o que for na sua vida, porque Deus vai te dar bom êxito. Ele vai colocar a boa mão dele sobre a sua vida e vai te conduzir para que você possa dizer: eu recomecei e Deus me abençoou. Todos nós temos um passado. Todos nós temos um passado. Você tem um passado. Eu tenho um passado. Todos nós passamos por muita coisa. Todos nós temos uma história que foi escrita e ficou para trás. Mas o grande problema é quando o nosso passado determina o nosso presente e o nosso futuro. E dentro disso, nós não conseguimos recomeçar. E nessa noite, Deus quer te libertar do seu passado. Deus quer te libertar das suas marcas. Ah, mas dói. Vou lembrar? Vai lembrar. Mas elas não terão mais efeito sobre a sua vida. Porque Deus te dá uma oportunidade de recomeço hoje, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Curve sua cabeça. Feche seus olhos. Curve sua cabeça. Eu quero que você olhe para você agora, meu irmão. Aonde essa palavra tocou na sua vida hoje? Eu tenho certeza de que cada um daqueles que estão aqui hoje, que tem uma história de vida, que tem vivido muita coisa, Deus tocou em uma área da sua vida hoje. E eu quero que você agora pense nisso. Eu quero que você coloque essa situação diante de Deus. Coloque essa situação diante de Deus agora, em nome de Jesus. Comece a colocar essa situação diante do Senhor. Deus quer proporcionar um recomeço. Deus quer te proporcionar algo novo. Comece a orar. Talvez você esteja aqui, você é refém de suas histórias de fracasso. Talvez você esteja aqui nessa noite e você esteja vivendo um caos. Você esteja vivendo dias tristes. Você esteja vivendo algo que você não tem nem como descrever. Coloque diante do Senhor agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Talvez você esteja aqui, você é prisioneiro, você está preso, algemado, acorrentado, e você não consegue viver mais nada de novo na sua vida. Você não consegue viver consegue viver nada, porque você está acorrentado e preso ao passado. Eu quero te falar algo, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. O Senhor Jesus está aqui para fazer algo novo na sua vida. Eu queria lhe convidar que você ficasse de pé agora no seu lugar.